Olá, muito bem, é um prazer estar com você novamente. Meu nome é Rodrigo Teixeira e estamos juntos aqui no treinamento Recrutamento e Seleção de Pessoas. Talvez você pensou, poxa vida, vai ser difícil esse curso, eu não vou conseguir colocar tudo em prática. Eu quero falar para você, claro, você vai conseguir colocar tudo em prática. É tudo muito simples, é tudo muito objetivo. E eu gostaria de te lembrar das aulas anteriores, onde nós trabalhamos com você sobre descrição do cargo, falamos sobre os desafios, falamos sobre recrutamento interno, quando você encontra candidatos dentro da própria empresa para ocupar a vaga, e falamos também do recrutamento externo. No fórum anterior, na aula atividade, você teve a opção, de ler ali os arquivos, que nós publicamos. E nós colocamos lá um arquivo sobre recrutamento interno, falamos sobre vantagens e desvantagens, falamos sobre o recrutamento externo. Então eu gostaria que você lesse com muito carinho, porque essas informações são informações complementares. E a partir de agora eu quero falar com você sobre divulgação da vaga, sobre triagem de currículo, sobre entrevistas, dinâmicas de grupo, até chegar no processo de contratação, na tomada da decisão. Então vamos falar sobre divulgação da vaga? E quando nós estamos trabalhando isso, eu quero ressaltar que já é dentro de recrutamento externo, ou seja, nós vamos divulgar essa vaga externamente. Como funciona? Quais os cuidados? O que diz a CLT sobre isso? Então eu quero te preparar para este momento. Lembre-se que lá no finalzinho, aliás, no início do curso, você escolheu um cargo e eu pedi para você escolher o cargo que tivesse maior rotatividade na sua empresa, fizesse a descrição dele, trabalhasse todos os dados, os pré-requisitos. Por quê? Porque agora você vai precisar criar um anúncio de uma vaga baseada neste cargo. Isso mesmo. Então vamos lá? Quais os meios de divulgação que nós temos disponíveis para divulgar? E eu quero ressaltar para você que talvez você, ao vagar um cargo na sua empresa, você já tem currículos suficientes e aí você não vai precisar divulgar a vaga. Você então inicia lá na triagem. Mas caso você entenda que aqueles currículos não são suficientes para preencher a vaga, então você vai precisar divulgar esta vaga. Qual é, ou quais são as dicas de divulgação? Quais são os meios? E aí nós temos cartazes, anúncios na portaria da empresa. É muito antigo, mas ainda funciona. A gente observa isso em alguns lugares, não é? Mas quais os meios mais utilizados e mais novos? Olha, recrutamento por meio de funcionários também é uma forma, que você possa pedir ao seu funcionário para indicar alguém. E é claro que ele não vai entrar na empresa apenas porque foi indicado, Você vai trabalhar com ele ali, vai receber o currículo, vai fazer a triagem, vai fazer a entrevista, vai fazer dinâmicas, vai fazer testes, e aí sim, se ele for qualificado também, ele entra. Qual a vantagem então deste método? É porque o seu funcionário já conhece esta pessoa e há grande chance dele indicar alguém que se enquadre aí na cultura da sua empresa. Qual é o outro método? Páginas na internet, inclusive Facebook. Existem diversos grupos na internet específicos para você divulgar a sua vaga, com ofertas aí de empregos. E os candidatos estão inseridos também neste grupo porque eles estão em busca de vaga. Então, recomendo, você pode visitar alguns grupos, você pesquisa no Facebook, grupos de empregos, empregos e negócios, meu emprego, e aí você vai encontrar alguns grupos voltados para anúncios de vaga. E também existem os anúncios de imprensa, em jornais, revistas e até mesmo rádio. E é claro que você vai escolher o jornal, a revista e o rádio, qual é essa emissora de rádio que esteja, ou que tenha o público que você precisa. Dentro da descrição do cargo, você já tem o perfil ideal, então, que você busca. Então, se você busca um jovem, você não vai anunciar no rádio 5 horas da manhã e então você vai anunciar num horário que esse jovem ouve, provavelmente. E aí a própria rádio, o próprio jornal, o próprio meio, o próprio veículo de comunicação vai te ajudar a escolher quantas inserções, quais os horários
que esse público então costuma ouvir, ou qual jornal, qual coluna do jornal esse público costuma ler. Entendeu? São vários pontos, porque de repente você vai investir dinheiro em divulgação e você não vai ter currículos de acordo com o que foi anunciado. Então tome cuidado quando você for criar o texto de divulgação da sua vaga. Anúncios de imprensa, jornais e revistas. E aí destaque para a titulação direta e correta dos cargos oferecidos. Olha, cada cargo tem um título. Esse título está lá na Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO. E se você tiver um manual de cargos na sua empresa, também está lá. Eu sugiro para que você tenha este manual. A ST Consultoria está disposta a fazer um orçamento para você de quanto fica nós realizarmos para você o manual de cargos. Ele precisa ser feito presencial, precisa ser feita uma pesquisa dentro da empresa, comparado com a CBO. É um trabalho, não é, que é muito minucioso, mas que depois você vai ter um relatório, não é, você vai ter um manual de cargos, de repente até de salário, se você quiser. Então, já que tem o título do cargo, operador de caixa, auxiliar administrativo, motoboy, gerente administrativo, assistente administrativo, assistente financeiro, estou aqui colocando alguns exemplos, você vai colocar o título desse cargo. Você também vai colocar, não é, a localização adequada da empresa anunciante, se você quiser. Existem alguns anunciantes, algumas empresas que não gostam de colocar o nome da empresa nem o local, mas eles escolhem um local. Ou é uma caixa postal no correio, ou é a própria rádio, ou é a sede do jornal, enfim, mas coloque como que essa pessoa vai enviar o currículo. De repente é um endereço eletrônico, é um e-mail que você vai disponibilizar, ou até mesmo um telefone para mais informações. Qualificação para o cargo apresentada de forma clara. Quais são as qualificações que o candidato precisa? Quais são os pré-requisitos do cargo? Se você tiver um manual de cargos, tudo isso já está definido. Se você não tiver, para fins de exemplo e de fórum, utilize daquele treinamento, aliás, daquele fórum, daquela atividade que nós fizemos, que nós trabalhamos aqui, onde você escolheu um cargo para exemplo. Direta e resumida, né? Coloque isso de maneira clara, direta e resumida. Referência correta à remuneração. Você não é obrigado a colocar, mas é interessante que você coloque a remuneração mínima, pelo menos, porque se o candidato, se ele não estiver dentro do que você está oferecendo enquanto empresa, ele não vai enviar o currículo. E isso é muito bom, você vai ganhar tempo, você não vai ter que analisar currículo de quem não tem chances de ocupar o seu cargo e a sua vaga. Então, dentro de anúncios de jornais e revistas e rádios também, existe o anúncio aberto, que é quando você conta nome da empresa, endereço da empresa e detalhes do cargo. O semi-aberto, você conta sim qual é o cargo, mas de repente você não vai ofertar a informação com relação à remuneração, e também você não vai falar alguns pontos, tipo o nome da empresa. Já no fechado, você não vai falar nome de empresa, não vai colocar endereço da empresa, você talvez vai colocar só título de cargo e pré-requisitos, é o fechado. E aí você vai ter, lógico, que definir sim um endereço para onde vai este currículo, onde vai este candidato. Então tem o anúncio aberto, o semi-aberto e o fechado. Recomenda-se descrição sumária, não é, do cargo. Você coloca no anúncio da vaga a descrição sumária do cargo. Exemplo, operador de caixa é um cargo até que trabalhamos com vocês lá no início aqui do treinamento. Recebe valores de vendas de produtos e serviços, atende o público, preenche formulários e relatórios administrativos. Todo cargo tem uma descrição sumária, um resumo de suas tarefas, de suas funções. Então, no anúncio da vaga, você pode colocar, porque vai ficar claro para o candidato o que o cargo exige. E aí você complementa com os pré-requisitos. Tem ensino médio completo, você exige experiência, não é? Lembre-se que você não pode colocar se é mulher, se é homem, qual é a idade, não é? Você não pode colocar opção sexual, religiosa, nada de se tem filho, se não tem. Você vai se ater às qualidades, à descrição do cargo para este anúncio. Por quê? Porque aí vem a discriminação em anúncio de vagas. Olha bem, cuidado com ações trabalhistas, porque algumas pessoas
esperam essas brechas para entrar com algum pedido de indenização. Então, olha bem, funcionários para empresa de imóveis para escritório entre 22 a 45 anos. Qual é o erro aqui? Qual é a discriminação? É a idade, entre 22 a 45 anos. Então, a gente no anúncio de vagas, você não vai colocar a idade, não é recomendável que você coloque a idade. Se é ali para a empresa de imóveis, de repente vai pegar muito peso, aí você entende que não pode ter realmente 45, acima de 45 anos, mas você não pode colocar isso no anúncio. Lá no momento da triagem é que você vai separar esses currículos. Vendedoras acima de 25 anos. Então discriminou aqui o sexo porque falou vendedoras e também a idade. Gerente acima de 30 anos, é a idade. Atendente para Disque Pizza maior de 23 anos, é a idade. Açougue precisa de rapaz de 28 a 31 anos. Então discriminou aqui que é um homem, é um rapaz, ele tem que ser jovem. E qual é a idade? Caseiro urgente, casal sem filhos, discriminou aqui esta situação. E supervisor de vendas e vendedor, currículo com foto. Olha, cuidado com currículo com foto. Cuidado ao exigir a foto no currículo, porque se o candidato não for aprovado, se ele conseguir provar, ele pode sim entrar na justiça por danos morais devido à questão da aparência. Então tudo isso são cuidados que você precisa ter ao divulgar a sua vaga. Olha, aí tem a discriminação quanto à idade, tá aqui o artigo, o inciso, que consta lá na CLT dentro da Constituição Federal de 88. Discriminação quanto ao sexo, discriminação quanto à cor e raça, discriminação quanto ao estado civil. Leia, procure saber das atualizações, a CLT ela atualiza sempre, então busque mais informações para que você não dê ali para o candidato mal intencionado a oportunidade dele transformar um simples anúncio de vaga em um problema, em uma causa na Justiça do Trabalho. A empresa tem seus direitos constitucionais, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, cabendo a ela direcionar seus negócios desde que não ilegalmente. E aí quero ressaltar o fato da discriminação. Cuidado ao fazer um anúncio de vaga. De forma livre, tomando as decisões que melhor lhe aprouver. Claro, se não ferir ninguém, Então, ela precisa de entender isso. A empresa tem o direito de escolher o funcionário que melhor lhe aprouver, desde que a seleção e o recrutamento não sejam discriminatórios. Cuidado ao realizar um anúncio de vaga, que ele seja objetivo. Portanto, não podendo se basear nos critérios de idade, sexo, mas em critérios técnicos e comportamentais pertinentes aos quais a função exija, também apoiado em exigências do mercado. E aí você tem todo um pré-requisito, você só precisa ter cuidado ao anunciar esta vaga. E aí após o anúncio de vagas, nós esperamos pelos currículos. E assim começa a triagem de currículos. Então, antes de nós entrarmos em currículos, eu gostaria que primeiro você pensasse em como seria esse anúncio desta vaga. Você iria partir para revistas, jornais, e rádios? Você tem currículos disponíveis hoje para aquela vaga em questão que você escolheu como exemplo? Mas mesmo se você tiver, eu gostaria de ver como ficaria o seu anúncio da vaga escolhida. E aí na próxima aula nós vamos trabalhar sobre triagem de currículo. Eu já quero colocar aqui para você, olha, separem currículos que você tem aí, porque você não vai fazer esse anúncio de forma real, ou seja, você só vai criá-lo aqui para o curso. Separe currículos que você tenha que esteja relacionado a essa vaga escolhida, porque na próxima aula eu gostaria que você tivesse com currículos em mãos para então nós darmos continuidade aqui no treinamento. E aí, se você também quiser fazer isso de forma real, você pode criar o anúncio aqui, digitar para a gente no fórum, fazer o anúncio real, receber os currículos de forma real e quando você tiver com os currículos nas mãos, você então vai ter todas as dicas da triagem de currículos e nós vamos separar juntos este currículo aqui nessa assessoria virtual. Depois vem as entrevistas, vem as dinâmicas e aí sim você vai partir para a contratação. Acesse agora o fórum, a aula atividade, participe com a gente aqui no ST 24 horas, recrutamento e seleção de pessoas.